Gente, boa noite a todos. Nós estamos aqui com a Carla Arena. É um grande prazer, né, tê-la aqui conosco, no nosso grupo, Prof. Ajuda Prof., em que eu, Andresa, Andréia, Luana, Pati, tomamos a frente, né, de convidar. E toda sexta-feira, geralmente às sextas, né, as mentorias. E aí, assim, de vez em quando é de terça, quarta, hoje na quinta, e com um grande prazer em receber você, viu? Seja muito bem-vinda, mesmo de coração. Fiquei assim, eu falei assim, acho que eu vou convidar, mas sem pretensão alguma, sabe? Eu falei, nossa, vamos ver o que vai dar. Chamei. Quando você me respondeu, minha mão ficou gelada, eu falei, nossa senhora, ela aceitou. Quase que choro desse lado aqui, porque eu sou sua fã mesmo, assim, há muito tempo já. Sigo muito você, fiz o Educamídia, Olha, adorei. E acredito que todos que estão aqui são, assim, é uma honra em ter você aqui. Queria que um pouco a Andresa falasse, a Deia, a Luana. Acho que a Paty acho que não conseguiu entrar ainda. Já Eu tinha fiz aí até essa semana no Instagram. eu fiz o Amplifica. Fiz um curso lá, olha, fiz as ferramentas Google. Aí que deu um up maravilha. danado, né? Assim foi, Ó, fiquei muito feliz, muito, mas muito feliz com aquele certificado. Aquilo me deu uma alegria. Eu disse, nossa, só está faltando outras coisinhas na ideia, mas a gente vai caminhar. que Mas assim, fiquei legal, muito Dulce. feliz, que tudo que vocês falam lá é muito produtivo, é muito prático, é muito objetivo. Não tem como não colocar em prática, né? Não Que precisa de legal. muita coisa, tá? Então, eu vou falar aqui da enquete que eu coloquei lá, né, no Instagram, perguntando aos professores, uma caixinha, se eles têm vontade de dar um up na carreira deles. E 100% disse que sim. Mas aí, Uhum. aí a gente vai para as respostas, né? O que é que está faltando, né? Aí, alguns disseram tempo, né? O professor trabalha bastante, a gente sabe. Mas uma grande parte disse assim, criatividade. Para dar um up? É, Opa, coisa boa. Então tem muita coisa para falar. Isso é muito bom. Adorei esse ponto aí de vista de que se falta quiser, pode criatividade. começar falando sobre isso, que aí eu vou para as Ótimo, outras depois, tá? ótimo. Não sei se a Luana e a Andréia querem falar antes alguma coisa, aí a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente vai conectando os pontos aqui. Luana vai falar depois. Eu só queria falar assim que justamente o que foi colocado para a gente na trilha dos trainers, né? Uhum. Colocar em relação à criatividade, o que é necessário, qual up que você quer para poder aí realmente, de fato, colocar a mão na massa e inspirar outros professores. O que está faltando, então, para você ir para a tua rede social? O que está Uhum. faltando? Então, tudo veio a calhar. É justamente o que a gente está vendo, viu na nossa trilha dos trainers, né? Que o Google trouxe para a gente aí de uma forma bem gostosa de se trabalhar, apesar do cansaço do final do ano. E assim, pessoal, quando eu tive a honra de participar aqui com vocês no grupo, o que eu sempre trago é tudo o que Carla traz para a gente, lá no GEG Brasil e nas reuniões que ela faz com a gente do GEG, né, do Grupo de Educadores Google. Então, assim, eu não posso falar muito, não, senão daqui a pouco vão cantar o cordando, puxa saco, aí não vai dar Parece. certo. Mas é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, Carla, muito mesmo. Obrigada, Silmar, Andréia, Dulce, Luana e todo mundo que está aqui, todo mundo que vai ver a gravação. É interessante essa questão da criatividade, porque quando a gente fala de desenvolvimento profissional, e aí queria puxar um pouquinho da minha história e também quero escutar muito de vocês aí. Quando eu comecei, bom, eu de formação sou de uma área totalmente diferente da educação, tá? Eu venho da área de relações internacionais, é a minha área, né, de formação aí, de graduação. Bom, não preciso dizer que no dia que eu pisei em sala de aula, eu descobri que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida, assim, tipo, no dia que eu pisei, eu digo, cara, vou mudar de vida
e já fiz várias mudanças, várias transições de carreira, inclusive, assim, e fiz uma coisa que é impensável se você mora, principalmente aqui em Brasília. Eu sou daqui de Brasília, moro aqui e tal. E aqui em Brasília, não tanto quanto antes, mas ainda existe uma cultura do concurso, né? Do concurso público. Na verdade, todo mundo que mora aqui almeja o quê? Passar no concurso público, ter estabilidade e tal. E eu passei em 2 concursos públicos. Eu era concursada, já fui concursada de 2 grandes órgãos do governo federal aqui em Brasília. E nos 2 eu pedi exoneração, cartinha de exoneração. Coisa que ninguém faz, eu não conto muito essa história, mas coisa que ninguém, em sã consciência, faria, né? E pedi 2 vezes exoneração de cargos, inclusive ótimos, bem remunerados e tudo mais. Mas tem aquela coisa de que, para mim, a profissão, na verdade, se você pensar quantas horas, e aí pensa aí vocês, quantas horas do seu dia e da sua noite você dedica à sua profissão e quantas horas você dedica à sua família. E eu gosto até de brincar, acho que uma primeira ferramenta que a gente pode brincar, e eu quero que vocês têm papel aí, todo mundo tem papel aí perto, eu vou até pegar aqui. Boa, boa, estou até puxando papel. E não vou nem... Vocês sabem que eu sou da tecnologia, mas hoje eu quero brincar um pouco no papel, porque vocês estavam falando de criatividade, eu acho que papel tem tudo a ver com isso, assim, o fato de você rabiscar e tal, dá uma outra organizada nas ideias, né? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte, olha só. Peguem um papel e façam um círculo grande aí nesse papel. Vai lá, faz um círculo bem grandão aí, no meio do seu papel. Aí agora, vocês vão fazer um gráfico estilo pizza e vão colocar nesse gráfico, assim, o quanto dele imagina que esse círculo é a sua vida, tá? O quanto dele aí, o quanto desse círculo, dessa sua vida é dedicado à família, ao lazer, à profissão. Põe aí, faz mais ou menos outras coisas. Vamos lá, vamos ver essas dimensões aí. Quer dizer, a diversão, a profissão. Qual seria essa porcentagem? Se você fosse dividir esse seu círculo aí em pedaços, como é que ele estaria dividido? Carla, você repete que aí, por favor, que eu estava atendendo um professor no grupo de WhatsApp. Olha aí, tá vendo? Eu pedi para fazer um círculo grande aí no papel, olha lá, ó, um círculo grande, ó. Tá. E aí imagina que esse círculo grande é a sua vida. Como é que ele estaria dividido em termos de tempo, assim, em termos de dedicação? O quanto é profissão, o quanto é família, o quanto é lazer, o quanto é aprendizado, enfim. O que você quiser colocar aí nesse seu círculo. Olha aí, ó. A Silmara já colocou o dela aí, tá vendo, ó? 50% aí é profissão e o outro resto é super dividido aí, ó. Olha lá. Ai, não sei nem se dá para ver. Deixa eu ver aí. Põe mais pro lado, pro outro lado aí, agora para cima. Silmara, dá uma olhada. Mais pro lado, ó, deixa eu ver aqui. Profissão, ó, também. Andréia é bem parecida, inclusive, com o da Silmara, olha lá. Eu coloquei 50% família e 25% profissão e aprendizado e os outros 25% lazer. Prioridade é a família. Olha, que legal, hein? Olha isso, tá vendo? Mas esse é um exercício para a gente entender que eu acho que, assim, claro que a nossa prioridade deve ser família, deve ser a nossa vida pessoal, o nosso lazer, o nosso bem-estar e tudo, mas eu garanto que se você está aqui essa hora e se você é professor, provavelmente grande parte dessa roda aí que você desenhou tem a ver com profissão, certo? Então, é dedicada à profissão e tudo mais.
Então, voltando à minha história, voltando a isso aí, e talvez um exercício muito interessante é você colocar aí 2021, e aí do outro lado da folha, depois de vocês brincarem, qual a equalização que vocês gostariam de fazer nesse mapa aí da vida de vocês para ele ficar melhor equalizado. O que eu posso falar, por exemplo, do meu mapa é que o meu, claro, sempre teve muito família e tal, mas o meu era muito profissão. E assim, apesar de eu sempre ter tido cuidado com lazer e tal, a pandemia foi um alerta para mim que eu precisava me cuidar mais, que eu precisava ter alguma coisa que me desse muito prazer e tal. E aí eu comecei, enfim, a fazer esporte. Eu sempre fiz, mas assim, a fazer esporte que eu ficava ao ar livre e conheci outras pessoas. Então eu mudei muito esse meu círculo aí da vida nesses últimos 2 anos aí, claro, até circunstancialmente, né? Porque antes eu viajava muito, então eu consegui ter mais tempo para olhar mais para mim e ver essas coisas. Mas é legal vocês pegarem esse mapa, esse círculo de 2021 e pensar como que vocês gostariam de redesenhar esse círculo da vida de vocês. Isso é importante. O que vocês incluiriam que não está aí, por exemplo, né? O que vocês tirariam, né? E aí depois, quando vocês tiverem um dia aí tranquilo, põe uma musiquinha e passa aí uma meia hora olhando para esse círculo da vida e detalhando mais, porque a gente fez aqui bem rapidamente, detalhando mais os itens desse círculo e como que vocês mudariam, qual seria a configuração que é diferente, qual que é a geografia, essa nova geografia do seu círculo de vida que você quer para você. Então, eu acho que isso é a primeira ideia. E aí, voltando de novo à minha vida profissional, e aquilo que eu falei que eu pedi exoneração, o que acontece? Poxa, se eu passo a maior parte do meu tempo, da minha vida, que é dedicada à profissão, eu tenho que realmente fazer com que essa profissão tenha um valor. Aí, claro, o pessoal fala de propósito, que é uma palavra super batida e tal, mas eu acho que é mais do que isso. É assim, é realmente o que eu estou trazendo de valor para a minha vida e que eu quero deixar como legado, né? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Eu queria que o que eu fizesse, de alguma forma, fosse visível. Mas visível não para me mostrar, para ser metida, né, para dizer que eu faço isso ou aquilo, não. Visível em termos de valor, quer dizer, o que era de valor para a minha vida e como eu contribuía com valor para a vida do próximo, né, para a vida profissional do próximo. E foi aí que tudo começou a mudar. Esse sentido eu passei a ter quando eu me tornei professora, né? Beleza, só que assim, a gente sabe, não preciso dizer para ninguém aqui, o quão massacrante é a vida de um educador, e eu nem falo muito sobre isso, porque eu não gosto de puxar o lado negativo, eu sou muito otimista, assim, né? Mas a gente sabe o quão massacrante. Eu me lembro muitas vezes, quantas vezes eu cheguei em casa e o meu corpo, e eu tenho certeza que vocês já tiveram esse sentimento, do corpo estar dormente. Assim, eu estar morrendo de fome, mas ao mesmo tempo eu não ter tempo, vontade de comer, porque o meu corpo estava dormente, de cansaço real, assim, porque, né, a gente, quem é educador, dá muita energia para o próximo e gasta muita energia durante o dia todo e durante a noite, né, que a gente não acaba, né, a jornada quando acaba o nosso dia, tem que preparar a aula, e eu era dessas que estava sempre querendo preparar, trazer a aula de um jeito diferente. Se vocês estão aqui, certeza que também é fato que vocês querem isso. Então, quando eu comecei a perceber isso, aí já estava já há alguns anos como professora, eu também percebi que, poxa, agora eu vou ter que levar a minha jornada profissional para o próximo nível, né? Porque senão, cara, você desiste de ser professor. Isso é fato. Quantas vezes e quem nunca pensou em desistir de ser professor? Me diz aí, eu quero que vocês digam aí no chat. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, abrir o microfone, fiquem super à vontade. Olha aí, ó. Carla, eu quero. Diga, Luana. Luana, eu queria... Você falou de legado.
Uhum, Essa palavra para mim é muito forte. uhum, E eu queria ler um pedacinho, não vai tomar muito tempo do seu, um pedacinho do meu livro sobre uhum, legado. uhum. Quero deixar o seguinte legado imaterial. Quero deixar que ser amor, exprimir afetividade em quase tudo. Não é aparecer, e sim passar a minha verdade. Quero viver a plenitude de amar muito, sem a cobrança de devolutivas, que lembrem de mim como um ser generoso, criativo e que sempre se coloca no lugar do outro, mesmo sabendo que também sou um ser em construção e cheia de problemas. Nossa, parece que eu li o seu livro, né? Ai, Nona, que maravilha isso. Depois me fala mais sobre o livro, eu vou adorar, enfim, ler. Que delícia, mas eu acho que é exatamente isso. E a Joyce, inclusive, está aqui falando, Ana, que desde 2019 ela pensa em desistir, mas vendo outra perspectiva sem deixar de dar aula. Olha isso, Joyce. Então, acho que é esse o lugar certo para a gente conversar sobre isso, né? Luana, eu acho que é exatamente isso, assim, eu falei exatamente as duas coisas que você falou, de legado e de não querer, não é querer aparecer ou nada disso, mas esse lado generoso do legado, né? Então, eu sempre penso assim, cara, se eu morresse hoje, poxa, será que eu contribuí de alguma forma para a minha profissão, para a profissão, né, para a nossa entidade, para a nossa profissão educador? E hoje eu acho que sim. Eu acho que o maior legado é o que fica em cada um e o que cada um leva para o próximo, né? Que é esse fator de multiplicação. Quer dizer, não se acaba em mim, não se acaba em ninguém que está aqui. Ele vai para muito além, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar sobre isso o quê? Sobre como é que você dá esses saltos na sua carreira, na verdade, na sua profissão, no seu desenvolvimento profissional, para você não se sentir totalmente desgastado, desestimulado, para você não se sentir, cara, não estou no lugar certo, eu tenho que mudar, eu tenho que sair de onde eu estou, escolher a profissão errada. Não, você não escolheu a profissão errada. Se você está aqui é porque era exatamente onde você deveria estar, né? Mas aí é que está a beleza de tudo isso, assim, que eu acho que é a grande coisa, é a gente saber se instrumentalizar, na verdade, para entender como que a gente vai tipo, evoluindo, né? E não se sentindo estagnado. E assim, o que eu posso contribuir aqui? Eu posso dizer um pouquinho de algumas ferramentas e estratégias que eu tenho usado ao longo dos anos, e aí a gente também pode abrir, se vocês quiserem perguntar, por favor, vão perguntando, abre o microfone, façam suas colocações e tudo mais. Bom, o que aconteceu comigo então? Essa minha jornada, eu estava lá, eu sou professora de inglês, né? Então, eu larguei tudo, né? Que eu falei para vocês da minha carreira no serviço público, e aí comecei do zero no inglês, como professora iniciante de inglês, né? E, claro, comecei a fazer certificações, né, na área de inglês, como dar aula de inglês e tudo mais, mas o grande lance que você precisa em termos de desenvolvimento profissional é você pegar assim, estar naquele lugar mágico de você descobrir quais são as suas interseções, né? Então, assim, se você pegar aí o seu papel, aí pega um outro papel aí, cara, põe quais são, tipo assim, o que te move, assim, tipo, as suas paixões, as suas habilidades, põe tudo num papel. As suas paixões, as suas habilidades, as coisas que as pessoas dizem que você tem facilidade para fazer. Então, o que você escuta? Quais são esses sinais? O que estão te dizendo por aí? O universo... Eu brinco assim, o que o universo está te dizendo, né? Não é nada cósmico e tal, mas é isso, assim. Quais são esses sinais, assim? Então, anota tudo.
Anota essas habilidades, anota o que as pessoas estão falando, anota essas suas paixões, anota o que você sente. Cara, isso aqui eu tenho maior facilidade de fazer. O pessoal fala aí, mas, cara, eu tenho maior facilidade. Põe isso no papel. E aí começa a fazer essas ligações, né? Porque quando você começa a fazer essas ligações, o que vai surgir daí? Vai surgir algo, o seu nicho, algo único que te torna esse profissional, essa profissional única, né? E foi aí que eu comecei a entender as coisas. Por exemplo, o que aconteceu comigo quando eu comecei a entender isso? Cara, eu não era uma professora de inglês. Eu era uma professora de inglês que tinha uma especialidade em tecnologias educacionais. Isso eu estou falando, tá? Dos anos 90. Ninguém falava, nem existia carreira em tecnologias educacionais, não existia nada disso. Assim, anos 90 é bem o início da internet que a gente tinha, Web 1.0, Web 2.0. Quem escutava? Quem escutou esses termos? Quem que passou por isso? Né? Então, era o comecinho ali do uso das tecnologias na sala de aula. E eu, primeiro, eu tinha uma paixão em relação a isso, eu achava que era fenomenal, assim, e eu tinha facilidade, assim, as coisas, cara, o que eu não sabia eu aprendia, e eu queria ir um pouquinho mais à frente, eu também tinha uma coisa de olhar para o futuro sempre, assim, sabe, em termos de carreira, eu acho que até por causa da minha área de formação, que é Relações Internacionais, que é você entender os cenários, então era isso que eu fazia com muita facilidade, eu conseguia fazer essa leitura. Bom, então com isso, hoje, claro, hoje eu consigo colocar, mapear isso. Antes era meio abstrato para mim, mas eu conseguia perceber esses elementos. E aí eu fui me especializando cada vez mais em tecnologias educacionais, né? Que me traz onde eu estou hoje, tá, gente? Então, assim, tudo que eu sou hoje é uma construção de mais de 20 anos. E, claro, a minha vida inteira, né? Porque tudo que eu fiz lá atrás, da infância até hoje, é o que nós somos como profissionais, né? Então, estou vendo aqui o pessoal comentando aqui, ó, de educomunicação. Olha aí, Débora, você já estava ali também, lá onde tudo era mato, né? Olha aí que legal. Olha que tanta coisa legal que vocês estão já falando aqui. Então, é isso. Aí eu comecei a perceber essa coisa de unir o inglês. E tinha um detalhe também em relação a tecnologias educacionais em inglês. Olha o meu outro diferencial. Então, vejam, eu estou falando aqui da minha história porque é o que eu conheço, mas pensem em vocês, cada um aí, fazendo o trabalho já colocando aí no papel tudo que vier à cabeça, assim, de o que você tem de facilidade, o que você tem de habilidade, o que as pessoas te falam. Começa a colocar isso no papel. O que foi acontecendo nessa jornada? Eu fui percebendo que, além da coisa das tecnologias educacionais, essa coisa do inglês me trazia um outro diferencial que a maioria dos educadores não tinha. Por quê? Porque eu vou falar que talvez 90% dos educadores não falam inglês. Então, o que aconteceu? Eu recebia, como eu falava inglês, eu conseguia ter em primeira mão coisas que só chegavam, tinha uma lacuna aí de quando aquelas informações em português chegavam, né? Então tinha uma lacuna às vezes de tempo aí, às vezes, claro, hoje é muito pequena essa diferença de tempo, mas mesmo assim até hoje ainda existe. Que muitos professores, apesar de Google Tradutor, apesar de tradução de página, eles ainda se sentem intimidados pelo inglês. E o que acontece com isso? O meu diferencial continua, porque eu tenho conexão com uma galera que é da primeira geração de professores que estavam na internet, que eu continuo acompanhando e eles continuam evoluindo. Então, a minha rede deixou de ser uma rede. Quer dizer, na verdade, eu construí uma rede que ela não se limita também ao Brasil. Ela é uma rede internacional. E isso, de novo, explode a cabeça.
Então, com essa coisa do inglês, aí eu comecei a explorar essa coisa de, cara, inglês, tecnologia, trazer as coisas que vinham antes para mim, que chegavam antes naturalmente, e comecei a utilizar isso em sala de aula. Claro que eu era uma ET, como todo mundo aqui já deve ter se sentido. E aí você começa a perceber que, tipo assim, você vai dizer, poxa, tô cansado, falta de tempo e tal. Cara, mas às vezes tem um parceiro, uma parceira, que é ele ou ela que vão te impulsionar, assim, sabe? E se tem uma dica que eu posso deixar para vocês é isso, assim, de desenvolvimento profissional, é não vá sozinho. Quem que é o seu parceiro de fé, assim? Eu tenho certeza que vocês têm um nome na cabeça, né? E aí foi isso, assim, eu tinha uma parceira de fé, que aí a gente começou a fazer coisas mirabolantes em sala de aula. Na época era CD, a gente trocava CD-ROM uma com a outra, né? Aí depois foi evoluindo, aí foi o pendrive que a gente começou, aí depois foi no Google, a gente começou a compartilhar espaço, né? A gente começou a compartilhar arquivo no Google Drive e tudo mais. Então foi essa evolução, mas sempre, uma coisa que eu sempre tive muito clara, e eu acho que aqui, quem está aqui já é líder naturalmente, essa questão da parceria, tem que ir junto. É como a Silmara, a Luana, a Andréia, a Dulce, a Patrícia estão fazendo aqui, né? Se uniram, junto um grupinho de pessoas que começa com 4, que começa com 10, que vai para 20, e você já está impactando exponencialmente. E, ao mesmo tempo, você está se Carla, desenvolvendo profissionalmente. quero Pode fazer falar. um parênteses Vai lá, aí, Silmara. que me fez refletir agora. O problema é, né, quando a gente começa a ter essa criatividade toda, trazer isso para a sala de aula, os alunos piram, porque eles adoram, né, porque é o mundo deles, mas você é uma andorinha dentro da escola e todo mundo começa a te ver com outros olhos e falar, ah lá, a metidona já chegou, ou ela é alienada, ou todos os alunos começam a te tratar, que eles vêm, né, Sil, tal, e aí todos os outros professores começam a te olhar mal-humorado. Você entra e fala, a Aparecida chegou, né? Eu tenho 2 colegas hoje aqui que estão aqui, que é a Ju e a Su, que trabalham comigo, que estão aí, foi o que você falou, né? A gente se uniu, né? E aí eu comecei a trazer isso para a escola, fazer mentorias, mas a gente é vista como as professoras idiotas da escola. Olha, né? Esse é um problema muito complicado. Sil, E às vezes eu choro e sofro muito com isso. Sil, isso é ótimo, você está falando, tô Me adorando identifiquei. você falar isso. Meu marido Eu tá acho aqui que que não deixa. vários aqui vão se Eu tô até identificar. emocionada porque eu choro dia e noite porque eu fico com muita raiva disso. Ô, Sil, né? eu vou te De falar, querer fazer então, e conseguir. imagina, se você se sente assim agora, que a gente vive um outro momento histórico, inclusive, eu tô falando isso que eu vivia nos anos 90, tá? Então, se você se sente ET, eu não sei nem o que eu era naquela época, sabe? Mas eu acho que tem coisa. Cara, beleza, tá dando eco. Depois, se você quiser abrir, pode abrir, tá? Eu não sei quem que é o Mate Louco, o nome, mas é só abrir. Deixa eu só acabar isso aí, você pode abrir para falar. Uma coisa que eu entendi é o seguinte, que eu precisava de uma única pessoa de apoio dentro da minha instituição, tá? Que você já tem mais de uma, né? Beleza. E que, na verdade, eu me blindei. Eu me blindei o seguinte, emocionalmente, eu não estava nem aí, eu estava fazendo um bem para os meus alunos, pelo aprendizado, pela educação. Cara, o que estavam falando de mim, vão falar de qualquer jeito. Então, nesse sentido, eu acho que também é importante, não adianta a gente ser romântico, a gente tem que saber a real. Então, para mim, foi o seguinte, eu me blindei e eu não estava nem aí, ó. A minha hashtag, se existisse hashtag na época, é não tô nem aí e não vou desistir e vou continuar fazendo. O que eu fiz, então? Eu tinha uma parceira na instituição onde eu trabalhava e eu fui para fora. Eu comecei a participar de outras comunidades de aprendizagem e comunidades de prática que, cara, estavam falando a minha língua, que me entendiam. Foi aí que eu me conectei com uma rede de educadores que é mundial e que até hoje a gente é conectado e que mudou a minha vida profissional.
Só que é o seguinte, eles eram, que a gente chama em inglês de outliers, que são esses fora da curva, e outliers é a palavra para todo mundo que está aqui. Esses outliers, esses fora da curva, cara, eu achei a minha comunidade Woodstock de tecnologia educacional. Eu sempre apresento eles se chamam webheads, né? Parece uma entidade assim maluca. E a partir desse momento que eu me conectei com essa galera, a minha vida mudou, a minha vida profissional. Porque eu achei um grupo que me acolheu, que falava a mesma língua que eu, que era tão pilhado quanto eu, que doava o tempo voluntariamente, eu não ganhava um centavo, eu doava as minhas horas de trabalho e de inteligência e tudo mais, né? E aí, cara, minha vida mudou. Minha vida mudou. E o pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Olha só, a Gemília falou que esse grupo tem uma constelação de inspiração. E eu vou pegar essa palavra que a Gemília falou, que é constelação. Por quê? Outro dia eu vi um podcast exatamente falando sobre isso. Você tem que ter uma mentalidade de estrela. Mas não é estrela de ser a metida, né, a que está se mostrando, né? Não. É estrela de que você pode brilhar e você pode brilhar junto com os outros. É essa mentalidade de estrela que aí vai formando essa constelação, né? Essa constelação do bem, esse ciclo virtuoso do bem, o que você quiser chamar, né? Então, essa mentalidade de estrela, cara, eu achei, eu não sei nem, eu escuto muito podcast, eu não sei nem que podcast que eu escutei, mas eu achei isso sensacional, porque é exatamente isso. Quer dizer, é uma mentalidade de liderança. Eu posso brilhar e todo mundo que está aqui brilha do mesmo jeito e do mesmo tanto. E eu não preciso diminuir o outro. Ao contrário, eu dou mais brilho para o outro. Entende? Então, se a gente começar a pensar o desenvolvimento profissional dessa forma, cara, ninguém segura esse grupo, ninguém segura a gente, porque é isso, entende? E com esse grupo de webheads, que era um grupo internacional, tinha gente do mundo inteiro, a gente fazia, e aí eu acho que se a gente já fez o círculo aí da vida, né? Eu já falei para vocês, já falei desse mapa de interseção que vocês podem fazer. E aí eu vou para um outro ponto que eu acho que é fundamental, que vocês também podem utilizar como ferramenta, é a questão de você... Como é que eu vou explicar isso? De você... Cara, os webheads me ensinaram tanta coisa de experimentação. Então, a gente utilizar esse grupo de apoio e de prática e de aprendizagem para pequenos experimentos. Então, por exemplo, encarem essa que vocês chamam de mentoria, né, de um experimento, né? Beleza, esse experimento está rolando. Agora, qual que é o próximo que eu posso ir? Qual que é o próximo experimento que eu posso fazer? Poxa, pode ser um experimento, eu posso fazer experimentos com os meus alunos, né? Eu posso fazer experimentos com outros parceiros. Poxa, eu tenho uma ideia legal. Cara, fala para alguém. Se você joga essa ideia no ar, o universo vai te ajudar. Claro, você tem que fazer as coisas, mas é isso. Então, eu acho que se a gente tem essa mentalidade de estrela, né, que foi dita, e essa mentalidade de experimentos, pequenos experimentos, a gente evolui. E a gente deixa de se sentir sozinho. Mas, para isso, a gente tem que se blindar emocionalmente. A gente tem que entender que essa coisa da fofoca, do falar, são pessoas que, tipo, vão passar, sabe? Assim, você tem que estar com pessoas que vão te acrescentar. E é isso que vai fazer você se desenvolver profissionalmente. Daniela, você está com a mão levantada? Você quer falar? Vamos lá. Eu só queria, assim, fazendo um gancho aqui na fala da Silmara, eu acho que muita gente se identificou com essa fala dela, né? Inclusive eu. E ainda eu vejo ainda mais um lado. Além dessa questão
do falatório, da fofoca, de falar que a gente é metido, que está fazendo para se aparecer e tal, ainda tem mais uma questão. Muitos colegas que veem que você está fazendo esse tipo de coisa querem o seu auxílio. Só que vai chegando num ponto em que você não dá conta, né? Uma coisa é você auxiliar, outra coisa é você fazer o serviço para os outros, né? Como sair disso sem ser indelicado, sem ser o mala também, sem ofender a pessoa? Como dizer não? Esse é o meu grande problema. A hora certa de dizer não, para não se sobrecarregar e não chegar uma hora que você não aguenta mais fazer de tudo, né? Nossa, muito bom, muito boa essa, Daniela. Vou te contar uma outra historinha que é muito engraçada, que foi um experimento que eu fiz na instituição que eu trabalhava e fala muito sobre essa questão do não, né? Eu acho que para a gente não se sobrecarregar também, a única forma de sair disso é a gente criar esse vínculo entre essas pessoas que estão começando a te procurar de uma forma que vire uma comunidade. E que você não seja o único eixo dessa comunidade, entende? Que é a história da estrela, né? Da constelação, exatamente isso, é a comunidade. Delegar, tem que delegar. Exatamente, a comunidade. E aí, eu falo muito comunidade porque eu realmente acredito, é só assim que a gente dá conta, né? A Andrea, por exemplo, falou do grupo de educadores Google, a gente tem centenas de líderes no grupo de educadores Google. Eu só consigo ajudá-los e gerenciar a comunidade porque não está comigo, está com cada um, entendeu? Não, tem que ter aprovação? Não tem que ter aprovação de nada, gente. Faz o que vocês querem fazer. O que eu faço como líder do grupo de líderes? Eu dou a plataforma, eu dou a instrumentalização, eu puxo, eu dou uma pokeada lá, eu vou lá e puxo a galera, né? Mas eu nunca faço sozinha, nunca. Tipo assim, o grupo de educadores Google no Brasil é o maior do mundo e ele só funciona porque é uma comunidade, é assim que eu trabalho. Todo mundo tem que brilhar, não sou eu. É tipo assim, é a Andrea está fazendo um trabalho incrível. E a Andrea começou do zero, a história dela é incrível, né? É muito incrível, assim, sabe? O vídeo que ela já mandou e tal pra gente é uma loucura. E é isso. E aí, nessa questão de ser comunidade, vou dar um exemplo de como isso aconteceu na instituição onde eu trabalhava. Tinha lá para 2000, eu vou dizer que era 2005, eu escutei pela primeira vez falar de wikis, né? Que hoje está muito divulgado por causa de Wikipedia e tal, né? Wikipédia. Mas na época, o wiki, ninguém entendia o que era isso, porque eram páginas, né, colaborativas. E ainda era muito complicado para as pessoas entenderem o conceito. Tipo assim, cara, eu vou entrar. Hoje é o Google Docs, está mais divulgado, mas era uma loucura. Se o pessoal dizia, mas tá, eu vou entrar numa página que todo mundo vai mexer ao mesmo tempo? Não, e se apagarem o que eu escrevi lá, né? Então tinha muito essa coisa, assim, o receio do que é meu, né? Tipo, não, tem que. E professor tem muito isso com plano de aula até hoje, né? Poxa, o meu plano de aula, eu tenho que segurar ele, não vou passar para a colega, porque foi eu que fiz, são as minhas horas. Se eu compartilhar com a minha colega, em vez de eu fazer cada plano de aula, eu dividir com ela, e a gente começar a trabalhar junto, cara, meu tempo vai render muito mais, né? Essa é a mentalidade, né? Bom, aí começou essa história de wiki, e eu fiz uma proposta na escola da gente, claro, eu falando sozinha, né? Eu estava muito à frente da galera, e aí eu queria fazer uma wiki para a gente compartilhar exatamente recursos educacionais, planos de aula, né? O que a gente chama hoje de ODAs, né? Objetos digitais de aprendizagem e tal. Uma maluquice total. O povo achou que eu era maluca. Bom, eu tive uma licença dessa instituição, passei uns 2 anos fora. Quando eu voltei, tinha uma amiga minha que a gente brincava que ela era a rainha do PowerPoint, porque ela fazia jogos, tipo, mirabolantes no PowerPoint, assim. Era uma coisa de louco.
os jogos que ela criava, assim, só usando o PowerPoint, parecia jogo mesmo. Chama Lilian, ela é super amiga minha até hoje e tal. Aí eu disse assim, não, e ela fazia parte da minha equipe já nessa época, que a gente tinha mentores de tecnologia educacional na instituição, né? Então, a instituição tinha várias filiais, e em cada filial tinha já esses mentores, né? EdTechs. Aí eu falei assim, Lilian, é o seguinte, você agora está proibida porque os professores, na época, já pediam o pendrive da Lilian para eles copiarem os joguinhos, né? Copiarem. Então, copiavam os joguinhos. Eu dizia assim, não, gente, isso é muito anti-higiênico. Pendrive para tudo quanto é lado, jogando vírus para tudo quanto é lado. Não dá, não dá. Aí, o que eu combinei com a Lilian? E aí, quando a gente começa a criar comunidade, a gente tem que entender um pouco não, a gente tem que entender muito, na verdade. Depois você começa a estudar de gatilhos mentais, né? E aí, o que aconteceu? Um dos gatilhos mentais que nós temos é o da exclusividade. A gente quer pertencer a um grupo, né? Então, quando a gente tem esse gatilho mental da exclusividade de pertencer a um grupo, se você começa a entender a lógica, que assim, por exemplo, que várias empresas trabalham, é assim que o Google trabalha, por exemplo, né? De fazer parte de um grupo, de uma comunidade e tal. Bom, o que eu fiz com a Lilian? A gente combinou o seguinte, que ela não ia mais emprestar o pendrive dela para ninguém, zero, que foi aquilo que a Daniela estava falando. Pô, como é que eu faço isso sem ser, né, a chata, a que não quer ajudar, nada disso, né? Aí, o que a gente fez? A gente pegou e a gente combinou, então, que ela não ia mais emprestar, mas a sacada era a seguinte, que ela não ia emprestar, mas que esse material estava disponível num lugar específico, que era uma wiki que a gente criou. Então, a gente começou a trabalhar com a galera, assim, quem procurava a Lilian, a gente colocava dentro para colaborar, mas não precisava colaborar, a gente só colocava. Aí a gente dizia assim, então você quer esse material? Olha, esse material está disponível, você quer entrar lá para pegar o material? Tá lá. Aí a gente direcionava a pessoa e a pessoa entrava. Bom, o que começou a acontecer, a gente entendendo esse gatilho da exclusividade? As pessoas começaram a chegar para a gente e dizer assim, pô, por que eu estou naquele grupinho? Por que a fulaninha está naquele grupinho e eu não estou? Aí a gente dizia assim, não, mas, poxa, você quer entrar no grupinho? Não tem problema não, eu te ponho agora, você quer entrar lá? E aí a gente começou a colocar isso e tal. Bom, resumo da história. Quando eu saí dessa instituição, a gente já tinha uma mega wiki estruturada, virou parte, acabou sendo institucionalizada, mas começou assim totalmente informal, né? E com essa coisa das pessoas quererem ajuda e tal, e a gente direcioná-las para um lugar que a tecnologia ajudava a gente, né? E ao mesmo tempo era distribuído, quer dizer, não dependia de mim para estar lá, né? Quer dizer, estava lá já o que eles precisavam. O que aconteceu? Quando eu saí dessa instituição, a gente já tinha mais de 15 mil objetos de aprendizagem nesse espaço, nessa wiki. Por quê? A gente começou pequeno, então eu colocava material, a Lilian colocava material, os mentores de tecnologia começaram a colocar material. Aí depois, o que foi acontecendo? Poxa, as pessoas viram, poxa, tem tanto material, eu podia colocar um meu. Aí elas vão lá e colocam uma coisinha. E aí a nossa rede começou a crescer. E aí a gente começou a organizar esse espaço por livro, por aula, por tópico, por tudo que vocês sonharem e virou um grande portal de recursos educacionais da instituição, que está até hoje lá, né? Claro que vai sofrendo transformações, mas é para dizer, Daniela, que é possível fazer e principalmente a gente fazer com o apoio das tecnologias. Por exemplo,
se tem um assunto... Outro dia a gente fez um GG On Air, que a professora Vivian estava falando uma coisa muito legal, que ela disse assim, toda vez que um professor me pede ajuda, eu anoto o que ele está pedindo de ajuda. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a gravar um banco de vídeos, de tutoriais facinho, rapidinho, para resolver aquele problema do professor. E aí, quer dizer, com a tecnologia, você está se multiplicando em 1000, né? Em 1000, em 10.000, em 100.000, porque não é você que vai precisar estar sempre dando aquela resposta. Então, você ajuda o professor, mas, ao mesmo tempo, você se liberta disso, de ter que ajudar individualmente, entendeu? Quando você também, como profissional, começa a criar o seu próprio repositório de conteúdo, né? Então, eu acho que é por aí. Bom, vou parar aqui, respirar e ver o que vocês querem colocar para a gente avançar, porque a partir dessa ideia de repositório de conteúdo, eu quero evoluir para a gente chegar em presença digital. Vamos lá. Carla, outras perguntas que foram colocadas lá na caixinha é justamente essa questão do digital. Os questionamentos de alguns professores está pautado em dominar as ferramentas digitais e fazer delas assim um produto, né? Uma postagem coerente, para que isso vire um meio, né? Um meio de vida, de repente, alguma coisa do tipo. Então, eles colocam lá dessa maneira, assim, ter tempo para dominar essas ferramentas e produzir um conteúdo. E depois até pensar em formas de rentabilizar, é isso? Isso. Uhum. Talvez a minha perspectiva seja outra em relação a isso. Tá? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, uma coisa hoje da democratização da internet em relação ao acesso, né? Acho que os últimos dados apontam que 80% dos brasileiros têm acesso à internet por celular, né? Isso é um número altíssimo, né? Claro que a equidade digital está longe da gente ter, estou vendo até aqui várias pessoas reportando que estão com problema de acesso, de conexão, então ainda é um problema, mas vamos considerar que hoje o acesso é muito maior do que, por exemplo, quando eu comecei com internet lá de escada, né? Muito maior, muito mais acesso, muito mais gente, muito mais profissão no digital. Mas, antes de eu começar a responder essa pergunta, Dulce, eu acho que eu faria um alerta. Há uma ilusão, também pelo que a gente vê nas mídias, que hoje todo mundo pode ganhar dinheiro com o digital, é só colocar um produto, um conteúdo lá e tal, não sei o que eu vou ganhar dinheiro, né? Não é assim, né? E isso é uma falácia, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar é essa construção. Não como... E aí é que tá, eu acho que também você colocar como o fim a questão de ganhar dinheiro já começou errado. Porque aí, a minha pergunta você vai produzir um conteúdo para levar valor para a rede ou um conteúdo que você acha que vai ganhar dinheiro? E será que eles casam? Podem até casar, e muitas vezes casam, mas não é sempre. Então, eu acho que antes da gente pensar no ganhar dinheiro, e sim é consequência do que a gente faz, e eu posso acelerar e contar um pouco dessa minha trajetória e tal, até quando eu cheguei aqui, e como hoje eu ganho dinheiro fazendo isso e tal, e não é pecado nenhum, porque educador também, se um lado quer ganhar dinheiro, por outro também, mas poxa, missão educação, né? Cara, não, a gente tem que ser muito bem remunerado pelo que a gente faz, tá? Então, eu não tenho mais, eu já tive esse preciosismo, né? As pessoas chegavam assim, mas poxa, eu não tenho dinheiro, vou fazer de graça e tal. Cara, eu tô aqui com vocês, eu não cobro um centavo para estar aqui, né? Mas é diferente de eu saber que uma empresa, por exemplo, está usando isso contra os meus valores, assim, contra mim, né? Contra os meus próprios princípios, né? E as empresas que podem pagar, elas devem pagar sim pelo meu trabalho e devem pagar bem, sabe? Eu sou muito tranquila hoje para falar isso, não era, tá?
Eu era daquelas que, faço tudo de graça para todo mundo. Não. Eu faço quando eu vejo que realmente está alinhado com a minha trajetória. Para mim tem que ter alinhamento, assim, sabe? De ideia, de propósito. Eu tenho um checklist, assim, até mental, assim, sim, 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 não. Esse não, não, não. Sabe? Então, eu digo muito sim, mas eu também sei dizer não hoje tranquilamente, tá? Bom, então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, eu deixo esse alerta para a gente não achar que, então tá, vou produzir, vou colocar lá, começar a ter uma presença digital e tal, e eu vou ganhar dinheiro e tal. Muita gente, e eu vou dizer, a grande maioria se frustra com isso, porque vê esses modelos de influenciadores digitais e acham que, na verdade, vai ser assim. Não vai, não vai. Mesmo porque, eu até brinco, né? Post meu que faz sucesso não é o de educação. Post meu que faz sucesso é quando eu posto a minha mãe, se alguém já viu minha mãe nas redes e tal, é quando eu posto uma foto da minha mãe ou quando eu posto comida. Né? E assim, família, quando os meus filhos estão lá bonitinhos e tal. Então, beleza. Mas assim, a pauta educação, por exemplo, nas minhas redes, não é a maior, não é a que gera mais engajamento, entende? Então, a gente tem que ter muito isso assim em consideração para a gente não se frustrar. E a gente se frustra também muito se a gente está produzindo conteúdo com esse objetivo já final de ganhar dinheiro. Por quê? Porque, cara, se você não tem resultado, você, tipo, depois de um mês vai dizer, isso não dá dinheiro, não sei o quê, isso não está me atendendo e tal, vou parar. E aí é que eu volto no nosso ponto aí de desenvolvimento profissional de presença digital. E aí, respondendo a pergunta, Dulce, você tem que entender como profissional, e aí vamos colocar uma outra ferramenta aí, tá? Pega aí seu papelzinho, a gente não vai fazer agora total, mas eu queria deixar isso para vocês. Façam aí, a gente fez um círculo, agora vamos fazer uma linha, tá? Divide essa linha aí. Aí você vai andar nessa linha para a esquerda 10 anos para trás na sua carreira profissional e para a direita dessa linha 5 anos para frente, tá? Então imagina que nós estamos, a linha é 2021, 2022, né? Estamos já chegando em 2022. Coloquem nessa linha para trás, para a esquerda aí. Depois vocês façam com calma, tá? A gente não vai ter tempo para fazer aqui com calma, mas coloquem os grandes marcos na vida profissional de vocês nos últimos 10 anos, de 2010, 2011 para cá, tá? Então, coloquem várias tirinhas aí e esses grandes marcos na sua vida. Reflitam sobre isso, né? Agora, esquece os 5 anos, vai direto para 2027, mais ou menos, tá? Que é esse último ponto aí nessa sua linha, 2027, mais ou menos. Onde você se vê lá em 2027? Como é que você se vê? O que você se vê fazendo, né? E aí, você vai começar a construir o que você quer construir a partir daí, do que você já fez, que é o seu repertório, seu legado que você já tem, e onde você quer chegar. Então, essa lacuna aí de 5 anos é a sua construção. E é isso, não tem atalho. Eu acho que essa é a maior lição, Dulce. Não tem atalho. E o que você está construindo, tanto de presença digital, quanto de conteúdo, de material e tudo mais, tem que estar alinhado aonde você quer chegar como profissional. Consequência disso pode ser econômica? Eu acho que muito provavelmente. Porque se você começa a se posicionar e começa a entender onde você quer chegar como profissional, quais são as suas potencialidades que você pode, tipo, explorar, e quais são as suas fraquezas que você tem que trabalhar para chegar onde você quer chegar,
poxa, você começa a construir coisas que vão ficar tanto evidentes para você, e se você começa a postar essa sua trajetória, e a falar dela, e a trazer coisas bacanas para a sua comunidade, a comunidade vai ver. Você começa a fazer com que a sua trajetória profissional seja visível não só para os outros, que é esse, não só para você, que é isso que está no seu papel, mas para os outros. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o quanto da sua trajetória profissional e o quanto desse profissional, dessa profissional que você é, a sua rede sabe? Né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer para essa presença digital. Thomas, você quer falar uma coisa? Vai, abre seu microfone e estamos te escutando. Então, Carla, eu tô pegando essa sua fala aí como gancho e eu concordo plenamente quando a gente realmente pensa que já vai ganhar dinheiro já colocando um conteúdo na internet. Eu acho que se a gente pensar nisso primeiro, realmente não vai dar certo. Educação é uma coisa... o pessoal compra tudo, menos educação, né? No nosso país. É incrível. Você pega, por exemplo, no YouTube, hoje os canais que estão bombando no YouTube são canais da vida da pessoa. É a pessoa fazendo comida, arrumando a casa. Eu vejo porque a minha esposa acompanha muitos canais aqui, eu também estou ficando viciado em acompanhar, que eu gosto de cozinhar em casa, eu acho bacana. E são influenciadores que têm 500 mil de seguidores. Uhum. Então, aí você pega um canal de educação, não tem 10 mil seguidores. É isso aí. Então, não vai vender tão fácil. O que você está falando me tocou agora, porque o quanto a sua rede te conhece, né? Isso é uma trajetória que você cria durante todo o seu percurso como profissional. Isso bate muito com o que eu fiz. Em 2016 eu criei um canal no YouTube, mas o objetivo desse canal era só dar um suporte para os alunos na química, né? Porque química é uma matéria muito complicada, uma matéria que tem que ter muito exercício, né? E os alunos pouco tinham, a gente faz exercício, mas não dá tempo para fazer todos. Então eu criei um canal de vídeo exercício no YouTube. Aí fui fazendo exercício, pá. Quando foi ano passado, no início da pandemia, um ex-aluno me ligou, que ele é diretor de marketing de uma empresa aqui em Belém, e ele falou: professor, fui seu aluno em 2018, seu canal é muito bom, vamos transformar o seu canal numa revista digital? Aí eu ainda não tinha tido essa ideia, né? Aí eu disse: olha, legal, e como é isso? Ele pegou as minhas questões que eu tinha resolvidas já no canal, em torno de 500 questões, colocou QR Code em todas as questões e transformou numa revista digital e vendeu no estado todo aqui, vendeu bastante revista, mas como você está falando, a gente não tem que pensar em ganhar dinheiro, e sim, eu acho mais mostrar o nosso trabalho, procurar fazer um portfólio digital para você ser visto dentro da rede, se tornar uma referência em algo que você está fazendo, e eu acho que é por aí que você vai conseguir rentabilizar, né, alguma coisa que você está fazendo a nível de web, né? Então foi assim, eu acho que foi uma experiência muito boa que eu queria compartilhar com todos aqui, porque isso que você está falando é muita verdade mesmo. Thomas, eu adorei a sua fala e mostra exatamente. E assim, de novo, não é que a gente não queira ganhar dinheiro, ao contrário, é o que eu já falei: educador tem que ser muito bem remunerado, tá? E a gente aqui até não amplifica hoje. O que acontece? As contratações são tudo educadores, mas os educadores que a gente contrata, eles estão sempre nessas interseções que eu falei. Então, assim, são educadores que eles têm habilidades específicas. Primeiro, eles têm conhecimento na área deles, eles
já são mais avançados em tecnologias educacionais, o outro tem um conhecimento mais avançado de, sei lá, financeiro. Então, é essa interseção que cada vez mais, inclusive, as empresas estão buscando educadores, mas com esse perfil. O que eu brinco nas palestras que a gente dá é que são profissionais que a gente chama de fusionistas. Fusionistas, quer dizer, não é uma coisa só. Cara, antes eu era uma professora de inglês, né? Hoje não basta ser professor de inglês, porque professor de inglês, professor de química, professor de história, tem milhares. Nós somos quase 5 milhões, né? 4 milhões e tanto de professores no Brasil, né? Então, Thomas, o que você está falando é muito legal, porque é isso, você fez uma construção para resolver um problema, tanto seu quanto dos seus alunos. Então, é exatamente esse fim, a causa, por que você está buscando isso? E aí, a consequência disso foi que o seu trabalho se tornou visível, e a linha do tempo que eu estava falando para vocês, a minha ainda está em branco aqui, mas é que eu sou super visual, assim, mas é isso, assim, você dividindo os 10 anos para trás e os 5 para frente, você começa, tipo, assim, começa a abrir esse campo para você entender onde você quer ir, onde você quer chegar. Porque se você está lá na sala de aula todo dia fazendo a mesma coisa, sem parar para analisar onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 5 anos você vai estar na sala de aula dando exatamente a mesma aula. E a minha pergunta é entender e saber se vocês querem isso. E se vocês quiserem isso, ok, não tem nada de errado com isso. Mas será que se vocês estão aqui? Provavelmente não. Provavelmente vocês são da galera do comichão, né? Cheio de comichão, cheio de ideia, querendo fazer coisa, mas não tem mais hora no dia, né? Ah, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Não, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, não, mas ai, eu tô perdida agora. Como é que eu faço? Cara, como que você faz? Faz uma coisa só. E vou falar da experiência que eu tive essa semana, que foi engraçadíssima. Uma ferramenta que eu tenho usado, e eu não sei se vocês fazem isso, claro que a gente está fazendo aqui coletivo, mas eu tenho uma amiga minha, uma amiga muito próxima, que eu e ela, a gente tem marcado no calendário do ano inteiro, aquelas marcações no Google Agenda que são recorrentes, todo mês, a gente se encontra na última segunda de cada mês, às 6 horas da tarde, já está lá marcado na minha agenda, a gente só muda se for caso de vida ou morte, né? E a gente se encontra, eu e ela, a gente faz esse encontro, e a gente troca figurinha. Então, a gente é o que a gente chama em inglês de accountability partner, que eu não sei a tradução disso. É tipo um parceiro de responsabilidade, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, a gente fala o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, a outra faz pergunta, a gente faz uma pergunta para a outra, a gente dá sugestão, a gente escuta, enfim, a gente escuta e dá pitaco e faz pergunta. E a gente, todo encontro que a gente faz, a gente acaba o encontro com um plano de ação, tá? A gente se encontrou. E no último encontro, eu até escrevi aqui no meu caderninho, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver o que eu escrevi direito para falar. Ó, olha o que eu escrevi aqui que eu tinha que resolver e começar a fazer. Era como resolver os atritos para eu ter consistência nas minhas postagens. Aí você vai dizer, Carla, como assim? Consistência nas suas postagens? Você posta todo dia. Não, o Amplifica posta todo dia. Eu, Carla, pessoa profissional, não posto todo dia. Ao contrário, estou cada vez mais relapsa. E aí, a gente bolou uma coisa que a gente vai fazer, um experimento, ó a ideia do experimento. A gente vai fazer esse experimento por um mês, da gente fazer, e eu estou num momento de crise de identidade digital, vamos dizer assim. Por quê? Porque antes a minha rede pessoal era maior que a minha rede da minha empresa, tá? Hoje, isso não é mais verdade. A rede da minha empresa é maior do que a minha.
E a minha ficou meio sem sentido, porque antes eu falava de tecnologia educacional na minha rede pessoal. Mas hoje, com o Amplifica, se eu posto coisa só de tecnologia educacional, aí vem a Carla Vidal, que cuida da comunicação do Amplifica, diz assim, por que você está postando isso na sua rede pessoal? Isso tem que estar na rede do Amplifica. E aí eu fiquei nesse dilema. Bom, aí essa semana eu fiz um experimento. Eu disse, eu vou começar uma série, e aí lembra que eu quero trazer a coisa do meu profissional, claro, eu quero trazer a minha humanidade, quem eu sou como pessoa, e eu quero gerar valor para a minha rede, porque eu não quero ficar postando só as minhas imagens com a minha mãe, com a minha família e de comida, né? Então, de comida eu já resolvi. Toda vez que eu posto, por exemplo, eu faço uma postagem de comida, eu dou uma dica para minha rede sobre aquela comida. Tipo assim, como é que você pode fazer de um jeito rápido, né? Tipo assim, esses são os ingredientes. Adapte isso aqui que vai ser muito mais fácil você fazer. É melhor você fazer isso do que comer fora de casa. Dá para você fazer isso em 10 minutos. Então, a parte de comida eu resolvi, estou adicionando valor para minha rede. Aí, essa semana, se alguém me acompanha aqui, eu fiz uma postagem sobre o meu processo no beach tennis, que eu comecei a fazer esse esporte maluco. E aí eu fiz uma postagem como experimento. Mas o que eu quero com essa postagem? Primeiro, mostrar que todo mundo tem uma zona de incompetência, que era o meu post lá, e eu vou fazer uma série de postagens falando da minha experiência e linkando isso com aprendizagem, educação, a coisa de você se colocar no lugar do aluno. Então, eu vou fazer um link, mas é uma coisa pessoal. Então, eu estou resolvendo esse meu problema de presença digital e de constância. E, para isso, eu arranjei essa minha parceira, que eu falo com ela todo mês, né? Então, todo mês a gente se encontra lá e faz. E aí, eu quero saber, alguém de vocês tem isso, assim? Uma parceira, uma pessoa só, que você se encontra, não um grupão, mas uma pessoa que você encontra e pergunta e diz quais são as suas dúvidas, quais são as suas angústias. Então, se a gente começar a fazer isso, já é uma super estratégia para resolver metade dos problemas. Por quê? Porque você sai de lá achando, cara, eu posso fazer tudo que eu quiser da minha vida. Por quê? Porque a outra pessoa te dá força, você se escuta. A gente tem que se escutar mais, né? A gente tem que escutar o que a gente fala, né? E uma outra estratégia que eu faço, que deu uma alavancada no meu desenvolvimento profissional, assim, também fez é a coisa, eu já falei isso em alguns encontros, né? Mas eu acho muito poderoso, que é a história de escrever diariamente. Diariamente. Então, eu tenho um caderninho aqui, ó, que tá recheado, e eu escrevo assim, diariamente. Não vou dizer que escrevo, porque eu sou humana, tem dias que eu não tenho, de que eu não tenho tempo e acabou. Mas eu também comecei a me perdoar, sabe? Não ficar essa coisa de cobrança que a gente faz, pô, não fiz isso. Tipo aquela coisa de academia, pô, não fui hoje. Não, cara, eu tenho compromisso de escrever. Não escrevi hoje, eu não paro, eu vou escrever amanhã. Ah, perdi uma semana sem escrever, cara, amanhã eu vou fazer de novo, até o dia que eu conseguir escrever todo dia sem falha nenhuma, né? Então, acho que isso é uma outra super dica aí. Bom, vou parar de falar e deixar de novo aí. Abra o microfone, perguntas, dúvidas, coisas que vocês gostariam de comentar também. Carla, aproveitando aí a tua fala, né, de escolher alguém, antigamente eu contava toda a minha vida para todo mundo sabia. Até que uma colega falou assim: elege uma pessoa para contar o que você quiser falar. E de preferência, pega aquela colega que esquece tudo, né, que não lembra de nada. Essa é boa. E aí hoje em dia, Marina, eu sei que o negócio vai dar errado. Marina também sabe que vai dar errado. Mas aí ela fala: vai, amiga, tô junto, vai dar certo. E no final, Marina, eu quero fazer a mentoria tal. Bora, tô junto. Marina, tu cuida da arte? Cuido. Marina, tu edita o vídeo? Edito. Marina, tu entra comigo? Entro. Essa é a sua parceira.
Até que um dia entramos na mentoria, todo mundo queria tarde, né? Beleza, terça-feira à tarde, a gente parou a vida, ficamos eu e Marina, ninguém entrou. Ah, vamos embora, mas estava eu e Marina. É isso aí, Andréia. É assim. Eu acho que isso é um super aprendizado, assim. Esse ano, por exemplo, cara, eu me desapeguei de várias coisas, sabe? E eu acho que, pensando assim, racionalmente, foi por causa desse processo com essa amiga minha que começou esse ano, e ao mesmo tempo começou essa coisa da escrita. E assim, gente, pô, Carla, não gosta de escrever. Cara, desenha, gosta de desenhar? Todo dia você faz um desenho, enfim, aleatório, sem tema, sem trava. E depois você começa a olhar para trás. Eu ainda não olhei para trás o meu caderno do ano. E tem, inclusive, estratégias para isso, tem perguntas que você tem que responder. Mas, enfim, só o fato. E é isso que eu falo sempre, assim, essa coisa de dar o download, né? A gente dá muito upload, é muita coisa. Tem que dar o download também, é muito importante. Diga, Dani. Você falando de ter uma pessoa, né? Eu sou gulosa, não tenho uma, eu tenho duas. Aí, não, tudo bem, duas é administrado. Separado. Porque eu tenho uma pessoa que é das loucuras, das tecnologias, dos cursos, das parcerias. Bora fazer, Silvia? Bora, estamos dentro. É igual a Andrea falou aí da amiga dela, né? Eu e a Silvia é pau para toda obra. Qualquer loucura que eu inventar, a Silvia topa. E tem um colega parceiro que é da academia, que é o que puxa escrever o artigo. Escrever esse mesmo. E aí, qual artigo nós vamos escrever? Não vamos participar do evento? Como assim? Vamos se inscrever. Tem que escrever, tem que escrever. E ele fica assim no nosso pé, né? Que é um colega do mestrado, e não é só comigo, com os demais colegas. Não, vocês não escreveram nada, tem que escrever, gente. Vamos escrever. Sobre o quê? É isso. Então vamos lá. Cada um puxa para um lado. Esse é o grande lance. Eu falo que é uma amiga, mas na verdade, assim, eu não estou considerando nem a Samara. Mas a Samara é a minha maior parceira de responsabilidade, assim. Ela é diariamente, né? E ela realmente me puxa. E assim, eu tenho uma ideia e ela vai junto e tal. Então, ela eu também vou dizer que eu tenho duas, assim, que são. Eu estava falando dessa outra, porque a Samara é tão do dia a dia, mas ela é realmente a minha parceira de responsabilidade, né? Carla, eu queria perguntar uma outra coisa. Sobre a questão que você falou da sua presença digital pessoal e a sua presença digital profissional. Você, assim, com a sua experiência, você aconselha que a gente separe isso? Porque a minha, eu vou te contar, não estou dando conta de separar. Eu acho que você já respondeu, né? Cara, não faz o menor sentido na vida que a gente leva. Se você não consegue ter a presença que você gostaria com um perfil, você não vai conseguir com 2, nem com 3, nem com nada disso. Eu acho que o mais importante a Fernanda falou lá atrás, assim, da coisa de ter persistência, consistência, constância, paciência. Ela fez uma coisa que é legal, assim, ó. Ela decidiu deixar o profissional mais no LinkedIn e o pessoal no Instagram, que é o que muita gente faz. Mas, por exemplo, o Júlio está até aqui. O caso do Júlio é ótimo. O Júlio, ele tem uma presença profissional forte no Insta também, né? Então, não faz sentido dividir. O que eu acho que a gente tem que começar a pensar, cara, essa postagem do beach tênis foi tão maluca, porque duas, na verdade, que aconteceram recentes, né? Foram duas postagens que eu fiz que tem a ver com o que eu disse que eu ia fazer, que eu me propus a fazer. Eu fiz uma postagem sobre cookies, que tinha a ver com empreendedorismo, que eu também é uma pauta que eu quero falar de vida de empreendedora, mas eu quero falar mais dos bastidores, não o que a gente faz lá no Amplifica, mas assim, os bastidores dessa vida nossa do Amplifica de empreendedora, mas não sobre tecnologias educacionais. Vida de empreendedora mesmo, essa é a minha pauta, né? E aí, o que eu percebi, e que eu acho que é a grande coisa, que não é novidade nenhuma, tá, gente? Mas eu acho que tem muito a ver com o que o Orlando falou aqui.
ele disse assim, conteúdo pedagógico metodológico não gera visualizações, tá? Isso é relativo, né? Porque depende muito enfim, como é que está o seu canal, como é que está estruturado e tudo. Não vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu tenho percebido cada vez mais e o que tem feito mais sentido para mim, e eu não sei se para vocês também, é o seguinte. A internet, hoje em dia, está muito facilitada, né? A gente tem fórmulas para tudo dentro, né? A gente tem fórmula para lançamento de um produto, a gente tem uma metodologia XYZ que vai revolucionar, blá, 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 blá. A gente tem fórmula para tudo na internet, né? E, geralmente, são essas fórmulas mágicas que prometem para você que, se você cumprir direitinho, você vai fazer esse XYZ, né? Cara, o que eu tenho visto, e eu não sei vocês, mas o que eu mais acompanho na internet é quem tem, são as pessoas e profissionais que me trazem algo genuíno e autêntico. O que eu quero dizer com isso? Você tem que unir o que você faz profissionalmente com uma boa história que é sua, que é o seu jeito de contar essa história, a sua forma de fazer, como você engaja a sua audiência. E não é assim, pedindo... E também eu acho que assim, não é... Cara, me dá like aqui. Não, não é isso. Quanto mais você trouxer essas histórias que façam sentido para você, que saem de você, de uma forma que seja sua, que seja única, que seja a sua cara e tudo mais, e você fazendo isso com consistência, eu acho que você tem muito mais resultado para um negócio que aí eu vou trazer aqueles que me conhecem, sabe que eu sempre cito ele, eu tenho certeza que vocês já sabem quem é, que é o Seth Godin, que ele tem um livro que não é o Tribes, que é o Tribos, que eu sei que muita gente já leu aqui, porque eu indiquei, que não é o Tribos. Ele tem um livro chamado Isso é Marketing, This is Marketing. E nesse livro, e num outro recente que eu li dele, que chama Practice, Prática, a Prática, que foi o último livro dele, eu leio todos, né? Ele é um cara de marketing, mas ele é um cara muito autêntico. Ele se comprometeu a escrever e pela última década, ele escreve absolutamente diariamente uma newsletter. Pequena, maior, é o jeito que ele quer escrever, é o jeito dele, né? E parece que ele está falando, eu digo, gente, ele está falando comigo todos os dias, porque tudo que ele manda, eu digo, cara, que incrível isso e tal. Mas tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, você não tem que ter todo o público do mundo, porque todo mundo é ninguém. Você tem que focar no menor público viável, né? Quer dizer, você pegar aquele público que realmente é o menor público que faz sentido para você e que faz sentido para eles estar com você. Não é você ter a maior rede, não é nada disso. É o que faz sentido para você. E o tamanho disso vai variar. Pode ser milhões e pode ser um grupo de 50 pessoas, dessas 33 pessoas que estão aqui. Então, essa coisa do menor público viável, eu acho muito legal. Porque é isso. Você não tem que estar falando para todo mundo, né? E nos últimos dias, com esses 2 experimentos de postagem que eu fiz, o que eu senti? Que eu estava voltando para o que realmente eu adoro fazer, que é escrever, eu amo escrever e contar história. Então, eu escrevi do meu jeito, com a minha pegada, do jeito que eu achava que era legal, sem mega produção, sem nada disso, sabe? E aí eu comecei a testar umas coisas também, assim, cara, será que eu fazer uma postagem bonitinha, toda lá no Canva, cheia de coisa, ou eu postar uma imagem que é uma imagem que eu tirei a foto, sem filtro nenhum e tal, será que isso faz diferença? Cara, e aí é isso, a gente tem que ir testando esses modelos e ver o que funciona para você. O que eu entendi
que funciona para mim e que me deixa feliz, que é o mais importante, que é eu estar conectada com as pessoas. Minha comunidade micro aí é o seguinte: eu quero, na verdade, postar fotos que sejam minhas e eu quero contar histórias legais só. Só. É isso que eu quero fazer. E que gere valor para minha rede, que gere valor para mim. Porque toda vez a presença digital para mim significa o quê também? Que eu estou construindo a minha memória. É o meu legado, é a minha memória e é o meu registro de quem eu sou como profissional e como eu evoluí. É isso. Presença digital para mim não é quantos seguidores eu vou ter. Presença digital para mim é a minha memória e o meu legado como profissional e como pessoa, obviamente. Isso é fato, né? Então, é por aí. Dulce, vamos lá. Luana até falou aqui, né, que era nosso pensamento, a gente é mais antiga no Prof. Ajudar Prof. Mas, na verdade, a gente é o início da coisa. E aí, eu lembrei de uma coisa, e ela vai me ajudar nisso também, que, assim, essa coisa das postagens, da constância, de estar sempre alimentando, fomentando, sobretudo agora nesse período pandêmico, que a gente ainda não saiu dessa pandemia, né? Existem professores que necessitam, de forma gritante, de ajuda, de auxílio, e às vezes não conseguem pagar um curso, às vezes essas postagens já ajudam, né? Só que, assim, em contrapartida, né, Luana e eu, em alguns momentos, a gente conversou sobre... Tem muitas postagens no campo educacional, sobretudo, que são contraditórias. Eu não sei se é assim a coisa de sair postando, de porque precisa colocar conteúdo e vai colocando. Tem coisas ali que, assim, ao invés de ajudar, não está ajudando, não. Porque, assim, você confundir determinada aprendizagem com outra aprendizagem são conceitos bem distintos, são diferentes. E, às vezes, a pessoa acaba colocando. Não, faz uma leitura. Vê aí. Porque se você criou um canal, um meio de ajudar pessoas, vocês, eu falo no todo, nós precisamos ter muito cuidado, né? Para não frustrar, para de repente você não colocar coisas que não vai agregar absolutamente nada. Isso é só mais uma multidão, tá? E quando a gente criou o Prof. Ajudar Prof, o nosso intuito era, de fato, ter pessoas que pudessem nos ajudar, porque a gente não sabe tudo, né? Graças a Deus também a gente não precisa saber tudo, não. A gente precisa sempre construir o conhecimento. Mas o nosso Instagram, quem for lá, vai ver que não tem nada que a gente poste assim que é nosso, ou que é assim... Você conhece tal recurso? Que eu não gosto muito de falar ferramenta, não. Eu gosto de falar recurso. A gente não coloca, porque a gente sempre tem esse cuidado, né? Quando começaram essas postagens, eram sempre dos professores que vieram aqui, deram a cara, colocaram para nos ensinar, para nos ajudar, mas sempre muito criterioso, porque está cheio de gente no Instagram com N coisas. Mas tem que ter muito cuidado. Eu sempre vou observando. A gente tem que ter cuidado. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente está falando de rede, de internet, na verdade, ela reflete quem a gente é como humano, em toda a nossa superficialidade, em toda a nossa profundidade, né? Fato, né? Então, o que a gente já fazia, o que a gente era, e se a gente está nessa vibe, isso aí só vai se tornar mais visível, né? E eu acho que, e aí isso é uma preocupação minha, que eu estou vendo que é de vocês e que eu acho que deveria ser de qualquer educador. Mas a gente, na verdade, o que você está dizendo a gente não pode ser leviano, né? E a gente, como educador, tem que ter essa preocupação, né? E é fato, assim, mas, claro, a consciência é nossa, né? Então, eu acho que é por aí, não tem como a gente ficar julgando o trabalho dos outros, o quão superficial, o quão profundo mas assim, é o papel de cada um
trazer mais, e para mim é isso que eu tô, assim, a minha bandeira é trazer mais valor para as redes. E trazer mais valor para as redes é você mostrar tudo de valor que você já faz como profissional, sabe? A gente tem tanto, a gente faz tanto todos os dias, né? Então, poxa, quem sabe a gente não pode mostrar um pouquinho e o tanto, e o limite é o tanto que você acha que é suficiente também, né? Então, por exemplo, se vocês me conhecem das redes, tem uma coisa que eu nunca, você não me vê fazendo. Eu não falo do meu posicionamento político nas redes sociais. Não, você não vai ver nada meu. Por 2 motivos. Primeiro, porque o meu marido é funcionário público, então qualquer coisa que eu poste pode se refletir, a gente nunca sabe, né? Na loucura que a gente vive, a gente nunca sabe. Então, o que eu posto pode refletir na vida profissional dele, fato, né? E um motivo muito pessoal é que, tipo, o posicionamento político é meu, eu não quero misturar as coisas, eu quero falar sobre outras coisas. Agora, quem me conhece, amigo, assim, íntimo, sabe dos meus... Eu falo, eu xingo, eu falo que tem que ser falado e tal. Mas nas redes sociais, eu prefiro não entrar nessa seara. A minha seara é outra. E aí é um posicionamento meu, que é um posicionamento político de não me posicionar politicamente nas redes. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre educação, eu quero falar sobre comida, eu quero falar sobre outras coisas, eu quero falar sobre beach tênis e como isso tem impactado a minha vida. É isso, sabe? Então, eu acho que são os meus limites, né? Roberta, vamos lá. Eu ia falar isso, que a Rô queria falar. Eu já chegando aqui, pegando o bonde no meio do caminho. Bom, eu acho que tudo isso que a Carla falou vem mexendo muito comigo. Acho que participar da trilha de trainer que a gente teve recentemente, que foi um movimento muito pessoal, profissional e pessoal também, mexeu muito comigo. Eu acho que eu tô vindo num movimento desse de me questionar no seguinte sentido: será que eu preciso ter 2 perfis por exemplo, no Instagram para eu mostrar todo o trabalho que eu faço, né? E aí eu acabei até criando um outro perfil e veio muito do encontro que você falou, Carla, tipo, será que isso sou eu? Né? Eu vim me questionando, poxa, mas eu fiz uma postagem lá, tipo, fazendo as coisas no Canva, tipo, cara, mas não sei, não sou eu. E assim, eu acho que a gente precisa também tomar um certo cuidado com esse movimento da maré, que, tipo, todo mundo tá fazendo, mas será que eu preciso? E aí, eu falo, tipo, mas, cara, não sou eu gosto do vídeo. Eu gosto de eu contar a minha história que acontece com os meus alunos lá nos bastidores da minha sala de aula. Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, poxa, mas será que eu tenho que ficar contando? E aí eu li um livro recentemente que é Roube como um Artista, e eu tô lendo um outro livro. É maravilhoso. E aí eu li o Seguir em Frente dele, e que ele fala o seguinte: você precisa mostrar para o mundo o trabalho que você faz. Você tem que divulgar para todo mundo, né? E aí, essa coisa também que eu venho me questionando, poxa, mas eu não sei se eu tenho perfil também para ficar fazendo um post no Canva, por exemplo, toda semana. A minha vida é louca. Eu tenho vários horários, um monte de coisa que eu faço. Então, eu não sei se... E aí, o vídeo, eu acho que eu me identifico mais. Eu acho que essa coisa genuína que você falou, Carla, e até de própria identidade, que é a Roberta, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falo, poxa, mas eu vou postar um negócio lá no meu Instagram pessoal, e aí várias pessoas me falam assim, poxa, mas libera o seu Instagram, isso que você falou é muito legal. E aí vem aquela outra pergunta: será que eu quero meu Instagram pessoal, tipo, liberado para todo mundo? E aí eu tô nesse conflito, sabe, assim, do que fazer? Porque, e aí vem aquela coisa, poxa, mas será que eu sou uma profissional tão assim para todo mundo? Então, assim, eu tô nesse conflito interno de como lidar com isso. Eu acho que ter feito a conta profissional me abriu um outro leque, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu tô feliz com isso, porque não é a Roberta,
sabe, assim, então eu acho que foi muito legal isso que você falou. Esses 2 livros que eu tô lendo é muito maravilhoso. Gente, eu li esse do Hobby como artista, tipo, em 3 dias, porque é uma leitura extremamente fácil. Então, assim, Carla, até estava conversando com a Sandra Felipe hoje, a gente se acha só professor e a gente não acha que a gente pode ser mais do que professor. Né? Você sabe da minha vida profissional, como ela deu uma guinada, e eu sou muito feliz em relação a tudo isso, e eu não me canso de falar que você foi uma dessas que me mostrou um outro lado que eu não tinha, né? E a gente, professora, a gente não se dá essa oportunidade, que a gente pode ter uma outra habilidade que só ali ficar lá na sala de aula, a gente pode ser bom na sala de aula, mas será que a gente não pode fazer outras coisas para inspirar outras pessoas e compartilhar as nossas experiências? Então, às vezes é difícil a gente olhar para a gente e ter essa gentileza de falar, poxa, olha que bacana como que a gente é também bom nesse outro lado, né? Então, assim, eu tô nesse dilema, eu não sei se é a crise dos 40, né, dessa questão da identidade, mas eu tô nesse dilema. E ouvir você falar isso é muito bom, porque eu acho que é uma questão muito de reflexão mesmo. O Roberto, cara, Roberto, eu podia ficar mais 5 horas. Não, eu podia ficar a noite inteira aqui falando sobre isso, cada pontinho que você falou, mas, cara, umas coisas que você falou. Primeiro, você falou a questão do vídeo. Foi a mesma coisa que eu conversei com essa minha amiga. Eu digo assim, cara, vou falar real, para mim é muito mais fácil gravar um vídeo hoje em dia. Antes eu era cheio de coisa com gravar vídeo. Agora eu não tô nem aí. Eu pego aqui, tem um negocinho aqui, eu ponho aqui, gravo o vídeo, acabou, não vejo de novo e posto, acabou, não tô nem aí, já passou, tipo, eu tô na próxima. E para mim é mais fácil. Para mim é mais fácil fazer isso, por exemplo, do que editar um post no Canva, sei lá. Assim, é mais difícil. E eu adoro o Canva, tá? Eu acho que é uma super ferramenta que veio só para ajudar a gente na questão do design, no design, que eu não sou designer, mas eu acho que eu adoraria ser. Inclusive, pensando no meu próximo experimento e desafio, eu fico pensando, pô, será que com toda essa paixão que eu tenho por design, pô, será que não valeria eu fazer um curso sobre isso? Olha aí um experimento, né? Então é isso. Carla, o que o Canva hoje menos é para designer. O Canva hoje ele está prontinho para a educação. Eu disse que é exatamente isso, que ele é para gente como a gente. Mas eu, na verdade, gostaria de fazer coisas, me desafiar a não ter o pronto, entendeu? Começar do zero. Né? Então, é nesse ponto que eu estou falando do design aí, que eu acho fenomenal. Ô, Carla, eu vou falar uma coisa assim, é rapidinho, né? Eu assisti uma live do Educanva, né? E ele falou justamente isso, né? O professor vai ser trocado pela tecnologia? Ele comentou. Vai ser se a gente se deixar ser, né? O aluno, ele gosta disso, de ver o professor no dia a dia, né? De chegar e falar, pô, professor, você gravou um TikTok com a gente, você colocou lá. E eles racham o bico, né? Você colocou a gente ali dançando e tal. Pronto, você estava na praia, e comenta, e a gente chega junto. Eu não sou só professora de matemática deles, né? Que está lá na frente e pronto. E ninguém chega e conversa comigo, né? Eu sou aquela professora do dia a dia, que está igual a eles, que foi viajar, que tem um cachorro e tudo mais, né? Que tem filho. E acho que é legal isso, né? É o dia a dia, não coisas prontinhas e pré-moldadas e, né? E por um tempo eu até pensei assim, cara, eu podia ter um feed, né? Os dilemas de todo mundo aqui, tá? É aquela coisa assim, poxa, o meu feed, ele podia ser mais bonitinho, né? Assim, no design, né? Ter uma consistência visual e tal. Cara, depois eu disse assim, sério mesmo? Não, eu quero postar coisas que eu quero postar. É isso que eu falei. Eu quero tirar minhas fotos, porque é uma outra coisa que eu amo, tá, gente? Eu amo fotografia. Então, por exemplo, se você for no meu Flickr, que eu tenho há milhões de anos, tenho a conta paga até hoje, cara, muito antes do Google Fotos, eu já colocava minhas fotos. Eu adoro fotografia, eu amo fotografia. Então, cara, essas interseções que a gente esquece, porque a gente esquece o que a gente é, além de ser professor. Tirar o avental, né? Tirar o avental, né? Você é você, né? Quem é você além da sala de aula? É essa pergunta que eu tenho para vocês.
quem é a Andréia, quem é a Tânia, quem é o Júlio, quem é a Daniela, quem é a Silmara, quem é a Roberta, além da sala de aula. Porque Exatamente. como profissional, e aí, putz, a Roberta falou tanta coisa que tinha que quebrar em 1000, né? Mas vamos lá. E aí, tem uma coisa que a Roberta falou que me deu um estalo que é muito interessante, né? Essa coisa da gente se ver só como professor e nada além de professor. E tem uma coisa que a gente é meio doutrinado até pelas instituições, não é que é doutrinado intencionalmente, tá? Mas assim, tanto as instituições quanto aqueles nossos amigos que a gente falou logo no início da conversa, aquele que a Daniela falou, que não dão apoio, que a Dulce falou, que a Andréia falou, tipo, que não dão apoio, que ficam criticando a gente e tal. O que acontece? Tem um sistema aí, né, que ele é meio que invisível, mas que se torna visível com essas críticas e tal, mas, na verdade, o sistema quer que você seja parte da engrenagem, né? E nada além daquilo. Então, se você está funcionando bonitinho, dando suas 30, 40 horas de aula, cara, você está cumprindo a sua função de engrenagem dentro daquele sistema. Só que, na verdade, quando a gente começa a refletir o quanto de potencial nosso é subutilizado e a gente começa a fazer outras coisas, isso começa a incomodar, porque você passa a ser algo maior do que, às vezes, a própria instituição. Então, por exemplo, comigo, e garanto que muitos de vocês aqui também aconteceu, eu tinha um reconhecimento profissional muito maior fora da minha instituição do que dentro. Muito, mas de longe, muito, muito, muito maior. Né? Por quê? Porque, cara, quando você começa a fazer essas outras coisas que, poxa, que a gente gosta, que a gente tá afim, que a gente quer inventar mesmo e tal, você começa a incomodar mais muita gente. Mas muita, não é pouca, não. E é isso. E aí foi aquilo, vou voltar lá no começo que a gente começou, quando eu estava falando para a Sil, daquela nossa blindagem emocional que a gente tem para evoluir profissionalmente. Que é isso que a gente tem que começar a fazer. Cara, não tô nem aí. É mesmo? Cara, ótimo. Vou me juntar com quem me quer. Cara, se você acha isso, ótimo para você. Você está gastando seu tempo me criticando, né? Mas, na verdade, eu vou me unir àqueles que querem estar juntos, sabe? E aí é isso. Você tem que estar, para você evoluir profissionalmente e ser aquele profissional, além da sala de aula, você tem que estar disposto a ser um ponto de incômodo. Isso é fato. E aí, disposto a ser este ponto de incômodo no sistema, significa que você vai ter que ter essa blindagem emocional para conseguir evoluir. E se você tiver com as tribos certas, eu te garanto que naquela sua linha do tempo ali que a gente estava construindo, daqui a 5 anos, você vai estar em um outro lugar muito mais incrível. Dentro da sala de aula e fora dela. Onde você quiser estar. Eu acho que é isso, gente. Assim, eu não tenho nem noção de tempo aqui, nem olhei para o relógio, deixa eu olhar, mas, enfim, acho que a gente deu uma volta aí, né? Nossa Senhora. Voltando aí, ó. Foi incrível. Incrível. Eu até chorei já, a gente riu, chorou, fez tudo numa live só. Cara, Eu acho que se a gente tivesse pensado em algo para terminar o ano, não sairia tão bom. Isso é ser professor, né? Isso é ser prof ajuda prof. Então... Carla, olha, gratidão, gratidão e gratidão por você estar aqui com a gente. Nada acho que é por um acaso, você tinha que estar aqui hoje, nesse horário, e com todo mundo aqui, trazendo essas palavras e fazendo a gente refletir muito, muito mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade,
pelo seu compartilhar. Você é uma pessoa, assim, iluminada. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E aqui todo mundo aqui do Prof. Ajuda Prof vai receber você. As suas segundas, as suas últimas segundas podem virar também todas as sextas de cada semana, se você quiser, tá? Aí, ó, tá Você já vendo? tá já Com esse junto com a grupão gente. aqui, Já. ó. A gente pode trocar Maravilha. figurinha sempre. Você está convidadíssima, viu? Gente, eu que queria agradecer, queria me desculpar, porque a gente já tinha a data da semana passada, que a Sil e eu marquei há muito tempo, mas eu tive, realmente, tinha um negócio do Google Trainers que eu tinha que estar lá, porque é um projeto que a gente toca e tal, e obrigada pela mudança, pela disponibilidade de vocês de mudar a data para eu estar aqui, né? Então, eu me sinto super honrada. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, é muito especial estar aqui de prof para prof, é assim que a gente evolui e se desenvolve profissionalmente, é quando a gente tem essa rede